Cacá, bom dia Joel, Josones, bom dia a todo mundo, Carla, todo mundo, geral. Muito bom dia, hoje o dia vai ser incrível, tá? Tenho frases do dia, mas vou esperar o nosso convidado entrar para eu poder pedir a opinião dele sobre essa frase, não é? Nossa praxe é falar a nossa frase para o convidado das impressões. Temos o Adib aí conosco, o Matheus, temos todo mundo. É isso aí. E, cara, ontem eu dormi mais tarde do que o normal, porque de repente mudaram a taxa Selic, e aí fiquei até tarde ali gravando vídeo com o meu time ficou até mais tarde ainda, editou, subiu no YouTube, não sei o que lá e tal. E, cara, aí as coisas começaram a aparecer, não é? Mas tô aqui conforme combinado e prometido todos os dias durante o desafio, 5 e 6 da manhã, e hoje é o nosso 9º dia do desafio. Então vamos ver se o nosso convidado já entrou aqui. Ai meu Deus, Instagram. Vamos ver. Aqui. Vamos lá, entrou. Só aceitar. E aí, camarote, tudo bem? Tudo bem, primo? Porra, meu, que honra te ter aqui com a gente, hein, cara? A honra é recíproca. Caramba. Pô, obrigado. Eu sei que você tá em Nova York, né? Tô, Que horas são 4 e aí? 10 da manhã. 4 e 8 da manhã. Caraca, meu. Mas você não acordou, você acordou antes das 4, então. Acordei 3h40. Nossa, fala sério aí, primos. Tem gente aí, eu dou palestra em alguns lugares diferentes aqui no Brasil, e às vezes eu vou num lugar que eu falo, e aí, pessoal, quem aqui já assistiu a live 5 e 6? Aí todo mundo fala, 5 e 6 não, 4 e 6, que aqui é uma hora para trás, e você tá aí junto com essa galera, então você tá É um prazer estar representando. aqui. Muito obrigado pelo convite, primo. Que Bom isso, dia, cara. primos e primas. Que Obrigado a bom ver você. bastante gente acordada essa hora para nos ouvir. É isso aí, para ouvir, para se desenvolver, para crescer. Os primos, eles são muito diferenciados mesmo. E vamos lá. Seguinte, Antônio Camarote está aqui com a gente, primos. Ele é o CEO da Forbes Brasil, tá? Forbes do Brasil, para quem não conhece, acho difícil alguém não conhecer, no mínimo você já ouviu falar, mas é a revista mais conceituada no mundo dos negócios. Ela é a mais admirada pelos grandes empreendedores, os grandes empresários. É uma revista em que ela faz. Revista, eu não vou chamar de revista, né, Camarote? Não é revista mais, né, cara? Assim, é uma marca, né, Camarote? Eu vou chamar Ah, de uma marca, né, muito admirada, principalmente pelos grandes empresários. E tem muito valor em trazer o Camarote aqui. Foi muito legal ele ter topado participar, porque ele pode compartilhar com a gente muito insight, muito aprendizado que ele teve convivendo nesse meio, né? Então, tanto com a própria história dele, tanto com a convivência que ele tem nesse meio. Então, se você entrar lá no Instagram do Camarote, quando terminar aqui, eu recomendo que todo mundo siga ele no Instagram, você vai ver foto lá com o Warren Buffett, você vai ver foto lá com o Jorge Paulo Lema, você vai ver foto com nossos queridos aqui, o Benchimol, o Flávio Augusto, você vai ver com o Adib, um monte de gente. Então, enfim, vai ser muito legal esse bate-papo. E, Camarote, antes de a gente entrar então em hábitos e tudo mais, eu quero que contasse um pouquinho da sua história para os primos poderem entender um pouquinho mais sobre sua trajetória, enfim, como que você está aí, por que você está aí, por que você pode falar sobre esse assunto. Conta um pouquinho para a gente, cara. bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite, primo. É um grande prazer, eu admiro muito seu trabalho. Acho que você tem um papel importantíssimo nessa pegada de empreendedores, nessa pegada de pessoas que estão entrando mais e mais no mercado financeiro, como investidores. Eu acho que você tem uma função muito importante de catequizar mais e mais pessoas. Eu estava ontem fazendo um Q&A no meu Instagram, que fazia muito tempo que eu não fazia, e alguém me perguntou qual é um dos seus grandes desafios. E eu, como publisher de uma marca tão importante, tão relevante, tão aspiracional, eu tenho clareza que uma das coisas mais importantes que eu preciso fazer é fazer com que o Brasil seja cada vez um país mais de empresários e menos de concurseiros. Eu morei muitos anos fora do Brasil e quando eu voltei para o Brasil há 15 anos atrás, eu tinha me deparado com uma enorme quantidade de pessoas muito talentosas que se perguntava: o que vocês estão fazendo? Estou estudando para fazer concurso. Nada contra, assim,
Existem excelentes funcionários públicos, mas eu acho que as pessoas estavam com um propósito de vida muito equivocado, estavam querendo aquele saláriozinho garantido e esqueciam que poderiam ser enormes empreendedores. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu cheguei aqui? Eu sou um empreendedor nato, eu já fiz bastante coisa na minha vida, desde show business, importação, exportação, marketing esportivo, e há 11 anos atrás, meio que por um acaso, como uma diversificação do meu negócio, eu resolvi montar uma editora, junto com um amigo que era do ramo, e a gente levou para o Brasil a Billboard, marca icônica de música também aqui dos Estados Unidos, que faz os rankings das pessoas, as músicas mais tocadas do mundo estão na Billboard. E logo na sequência da Billboard, em 2011, eu fui procurado por um representante de um título que chama Fast Company, é uma marca conhecida aqui nos Estados Unidos, não muito conhecida no Brasil, perguntando se eu não queria levar a Fast Company para o Brasil. E naquele momento eu falei, olha, eu acho que o mercado brasileiro não tem espaço para Fast Company, mas o Brasil naquele ano anterior tinha crescido quase 11%, tinha tido a capa do The Economist com Cristo decolando, o Ike era o 7º homem mais rico do mundo, dizendo que ia ser o primeiro, e eu falei, se eu tiver que trazer um título de negócio para o Brasil, vai ser a Forbes, que é indiscutivelmente um ícone do segmento. Existe há 102 anos e é considerada a bíblia do business mundial. Então, em 2012, a gente levou a Forbes para o Brasil, acabou de completar 7 anos em agosto, e eu sempre imbuído desse espírito, sabendo que o Brasil é um país de muitos empreendedores, pessoas que fazem. A gente tem, nesses últimos 7 anos, matérias incríveis, histórias inspiradoras, que mostram que eu estava certo, que a Forbes tinha um local muito cativo no Brasil. Você é um leitor, né? Que eu sei. Vez que eu gravo uma live com alguém, essa pessoa tá na capa da Forbes aí. Gravei com a Div, tava lá, o Bentimol tava lá, o Flávio Augusto tava lá. Você está seguindo a linha editorial, você sabe que não tem erro nas entrevistas, né? Não tem erro. Estamos juntos, estamos juntos. E para a gente é um enorme, sinceramente, é um enorme reconhecimento, inclusive pelo trabalho que você faz, ao você trazer essas pessoas para participar da sua live, que tem um alcance em algum momento muito maior do que mídias convencionais. Você mostra o que está acontecendo no mundo. Então, você está de parabéns por isso, primo. Pô, muito obrigado, Camarote. Obrigado mesmo. E, cara, muito legal mesmo essa sacada que vocês tiveram. E é engraçado que eu tive essa confusão agora na hora de te apresentar, né? Na Forbes, a revista e tal. Porque se fosse há muitos anos, talvez é uma revista. Mas ontem, quando a gente conversou de manhã ontem, né, para alinhar tudo, eu estava indo para o escritório, geralmente eu vou a pé, né? Eu não tenho carro e tal, eu sou um cara, penso muito na eficiência, enfim, para mim, às vezes é perder tempo, é gastar dinheiro, às vezes errado para o meu padrão de vida, meu estilo de vida. E aí eu estava refletindo, eu falei, cara, eu vou perguntar para o Camarote o seguinte, como que a Forbes, ela se tornou uma marca desejada? Porque você olha para várias marcas de revistas, cara, você olha para várias marcas, você vê jornal, etc. E, cara, e muita coisa morre. E a Forbes, às vezes, você tem... Aposto que muita gente que nem lê a revista admira a Forbes e respeita, né? Porque pensa, putz, lá só tem cara fodão, não é? Eles fazem um puta filtro, eles conversam, investigam, vão atrás, entendem os hábitos das pessoas bem-sucedidas e ricas, etc. E riqueza e dinheiro é algo bom, porque te permite realizar vários sonhos, não é? E eu sei que você tem um baita filtro ali de quem você leva, de quem você conversa. Cara, o que você acha que foi o segredo para isso daqui deixar de ser uma revista e se transformar numa marca desejada por todos e respeitada por todos? O que você acha que aconteceu? E até pensando em como que o primo pode usar para, eventualmente, transformar o negócio dele em uma marca mais desejada, ou pensar em business assim. O que você pode passar para a gente? Bom, vamos lá. Falando especificamente da Forbes do Brasil, acho que isso muito tem a ver com posicionamento e objetivo, né? Então, em 2012, quando eu lancei a Forbes,
Eu sou uma editora boutique, eu nunca tive investimento externo, eu nunca tive um fundo de private equity, eu nunca tive um banco investindo, eu nunca tive um sócio capitalista, era a pessoa física, Antônio Camarotti, tirando dinheiro do bolso e decidindo, vou trazer o maior título de negócios para o Brasil. Só que naquele momento você tinha um cenário editorial brasileiro muito bem estabelecido e eu iria concorrer, ainda que a nossa linha editorial seja bastante diferente de outros títulos de negócios que já existiam no Brasil, quando você tem um título, um veículo de mídia, você é comparado por categorias. Então, dentro das agências de publicidade, quem ia comprar a mídia da Forbes classifica a Forbes como uma revista de negócios. E ali eles iriam comparar a Forbes com quem estava no mercado. Então você tinha grandes players como Exame, como Época Negócios, como Isto é Dinheiro, que melhores ou piores do que a Forbes, tinham uma condição muito bem estabelecida, pertenciam a grandes grupos editoriais e que tinham, em alguns momentos, 40 anos de história. O que eu decidi naquele momento? Se eu fosse competir cabeça a cabeça com esses caras, eu nasceria morto. Porque era só uma Exame que circulava junto com uma Veja, apertar um botão e fazer uma promoção. Assine a Veja e leve a Exame de graça. A Forbes já nascia morta. Então eu decidi que o posicionamento da Forbes seria diferente desses outros títulos que ali estavam. Eu decidi que a Forbes seria uma pessoa que falaria de CPFs muito mais do que CNPJs. O que significa dizer, primo? Eu ia falar sempre das pessoas que estavam por trás das marcas. A nossa matéria sempre começa em torno da pessoa. Você falou no caso do Benchimol. Não é que ao falar do Benchimol eu não vou falar da XP. É indivisível o CPF do CNPJ. Mas quem é o Guilherme Benchimol? O que ele fez e o que ele continua fazendo para ter começado uma empresa há 18 anos atrás com 10 mil reais emprestado, vendendo o almoço para comprar o jantar e transformou no maior produto de investimento privado independente do Brasil. Como é o método de gestão dele, o que ele faz, quais são os do's and don'ts. E foi isso que diferenciou a Forbes. Uma linha editorial muito rígida. As pessoas, para estarem ali, não necessariamente precisam ser bilionárias, mas elas precisam estar fazendo algo disruptivo, impactante, diferente, e se tornou esse produto que já tem uma imagem muito forte no mundo. Um grande responsável por isso foi o Malcolm Forbes. Nessa edição que está disponível agora no nosso aplicativo e nas bancas, que traz inclusive a lista dos 206 bilionários brasileiros, tem uma matéria grande sobre o que seriam os 100 anos do Malcolm Forbes. Ele completaria 100 anos se fosse vivo mês passado. O cara foi um gênio. Ele transformou um título de negócios num objeto de desejo. Sugiro a todos que leiam a matéria do Malcolm Forbes. Ele, para mim, é uma referência. Eu me inspiro muito em coisas que ele sempre fez e que transformou esse veículo nesse produto icônico e desejado. Tem uma coisa legal aqui, Primoso, para a gente reparar, do Camarote, que o que aconteceu? Ele falou que a revista, né, a marca, na verdade, sempre teve um posicionamento, não é? E eu vejo que muitas pessoas começam um negócio, principalmente aquelas mais iniciantes, ou às vezes tem um negócio e que não tem um posicionamento claro. Então, com quem que você fala? Por que você fala para eles? Né? Porque se você for falar com todo mundo, cara, você não vai ter diferencial para ninguém. Né? Agora, se você tiver um nicho específico que você fala, você vai poder ser a melhor marca, ou a melhor empresa para esse nicho específico, porque você tem um posicionamento e você é melhor do que qualquer outra empresa para falar com esse nicho específico. E para falar com outros nichos, você já não é competitivo, mas nesse nicho você é. E é assim que você vai conquistando espaço. Né? As pessoas, ao invés de querem dominar o mundo, primeiro elas dominam um nicho. E elas vão, se quiserem, ou se fizer sentido para o negócio, ir crescendo o nicho que elas abordam, mas de dentro para fora, não de fora para dentro, que é muito mais difícil. Senão você tem muito menos poder de fogo, principalmente quando você começa com um budget menor nos negócios. Agora, Camarote, me fala uma coisa. Pô, você deve ter tido a oportunidade de conversar e conhecer muita gente incrível nesses últimos anos, não é? Fala pra gente algumas pessoas que você gostou de ter conhecido e que você admira e que você achou que tem insights legais.
Antes de falar sobre os insights, me fala algumas pessoas que você conheceu ao longo do tempo aí para os primos terem um gostinho, entenderem o peso do que a gente está falando aqui. Eu já conheci bastante gente do que a gente chama aqui nos Estados Unidos de different walks of life. São bilionários, são empreendedores. Different o quê? Different walks of life. O que são walks of life? Caminhos diferentes. São pessoas que estão percorrendo trajetos diferentes, caminhos diferentes. Eu já conheci bilionários, sem sombra de dúvidas que um dos encontros mais marcantes que eu tive foi com Warren Buffett, que é um cara que eu admiro imensamente, não só pela capacidade, enorme capacidade e sagacidade no investimento, né, no mundo dos investimentos. Para mim ele é o ícone desse setor, mas que tem ao mesmo tempo uma dedicação quase que incansável pela filantropia. Ele hoje é o trator que empurra um projeto chamado Giving Pledge, que incentiva bilionários a doarem suas fortunas. Então, quando você conversa com Warren Buffett, ele vai falar de investimentos, ele vai falar do que motivou ele a comprar essa ou aquela ação, mas ele nunca vai deixar de falar e lembrar você, principalmente ele que está com uma idade mais avançada, que nada daquilo que se amealhar na vida você vai levar para o outro lado. Então ele fala, é importante você fazer com que esse dinheiro chegue às mãos de pessoas que precisam. Mas das muitas pessoas que eu já conheci, Buffett, Sarah Blakely, no Brasil, pessoas que eu admiro com uma enorme capacidade de gerar novos negócios, mesmo com todas as situações adversas. Você tem no Brasil um Janguier Diniz, que participou outro dia aqui de uma live sua. O Guilherme Benchimol, para mim, hoje, esse cara é o que os empreendedores precisam seguir como o que eu preciso fazer para chegar lá, mesmo sem ter nenhuma condição favorável. Você tem um João Apolinário, um cara fantástico que começou um business com um produto, viu uma oportunidade em um produto e hoje tem uma mega e gigantesca empresa multicanal. A Sarah Blakely, eu não sei quantos de vocês no Brasil conhecem a Sarah Blakely, mas essa é uma pessoa que vocês precisam conhecer melhor. A Sarah Blakely era uma vendedora externa de fax machines. Ela vendia máquinas de fax de porta a porta. Imagina uma vendedora Natura, Avon, batendo para vender cosmético, ela batia na porta das pessoas para vender faxes. Nossa, só que ela sempre teve um incômodo, primo, que ela era uma pessoa que talvez não tivesse as medidas padrões de uma modelo da Victoria's Secret. Então, sempre que ela estava dirigindo de uma cidade para outra para vender máquinas de fax, ela ficava pensando, como é que eu posso fabricar algum produto que mascare os meus contornos que não me agradam? Nas horas vagas dela, ela peregrinava algumas fábricas que fabricavam lingerie e produtos afins, começava a desenhar os protótipos e ela montou uma empresa que chama Spanx. E ela é uma bilionária da lista da Forbes por ter criado esse produto. É assim, e você conversa com ela e quando ela conta as coisas que ela precisou abrir mão na vida para montar a Spanx, chega, você se arrepia, você vê que aquilo ali tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha um foco. E se você me perguntar mais do que das pessoas que eu conheceram, elas vêm de diferentes walks of life, né? Você tem pessoas que ficaram muito ricas porque inventaram um produto que funciona muito bem. O Bill Gates. Bill Gates inventou o Windows, o Bill Gates foi um dos caras que fez o PC, o computador pessoal, ser o que é. Existem pessoas que inventaram soluções inteligentes para solucionar problemas que ninguém pensava que poderiam ser solucionados daquela forma. Por exemplo, o Airbnb solucionou um problema que existia, como ter acesso à hospedagem que não fosse uma cadeia tradicional de hotel. Mais próximo da nossa realidade, os serviços de entrega. Nós temos unicórnios no Brasil, como Rappi, como iFood,
que solucionam um problema de demanda. Como eu posso ter acesso à comida, a itens, sem precisar sair de casa? E existe, obviamente, aqueles bilionários que criaram suas fortunas em cima de investimentos, como é o caso do Warren Buffett, como o caso no Brasil do Lírio Parisotto, que é um gênio dos investimentos, como é o caso do próprio Jorge Paulo Lemann. Apesar de serem muito diferentes, quais são as características para mim que unem essas pessoas? Quase todos eles têm a mesma característica, essas 3 características. A primeira característica é: essas pessoas nunca esperaram as condições estarem perfeitas para iniciarem seus negócios. O que a gente vê muito às vezes, primo, e você deve ouvir bastante isso nas suas viagens e nas suas palestras, as pessoas falam: eu quero fazer isso ou aquilo, mas eu estou esperando as condições melhorarem. O Brasil ainda não está fora da crise, ou o Brasil ainda não tem as condições perfeitas. Todas essas pessoas que eu conheci que alcançaram um sucesso gigantesco nunca esperaram as condições estarem favoráveis. Elas simplesmente foram lá e fizeram. Por exemplo, na última conversa que eu tive com o Warren Buffett, eu falei para ele: Mr. Buffett, eu preciso levar o senhor no Brasil. E ele não me perguntou se o Brasil já tinha saído da crise, se quem ia ser o presidente era o A, B, C ou D, ou se a gente ia realmente sair daquela coisa de ficar... A única coisa que ele me falou foi: me consiga uma boa oportunidade de negócio que eu vou amanhã com o Brasil com você para comprar esse negócio. Quer dizer, eles não esperam as condições favoráveis, eles fazem, eles criam as oportunidades de sucesso. Qual é uma outra característica, primo? Eu nunca ouvi nenhuma dessas pessoas dizerem que fizeram aquilo pelo dinheiro. Eu nunca ouvi uma frase assim: eu queria ficar muito rico. Eu queria ganhar bastante dinheiro. Eles... é pela paixão, é pelo drive. Eu tenho certeza que você acorda muitas vezes durante o seu ano muito cedo e viaja sem parar Brasil afora, porque você tem um propósito que é fazer o maior número de pessoas possíveis entenderem que a poupança não é o melhor investimento, que existe vida após CDB, que existe uma oportunidade enorme de você transformar em micros Warren Buffetts Brasil afora. Você faz pela paixão. Tem uma frase bastante famosa do Steve Jobs que ele falava: aos 23 anos eu valia $1 milhão. Aos 24 anos eu valia $10 milhões. E aos 25 anos eu já valia mais de $100 milhões. Mas isso para mim não tinha a menor importância, porque eu nunca fiz isso pelo dinheiro. O meu sonho inicial era que o maior número de pessoas tivessem acesso a um computador pessoal que fosse simplesmente incrível. E ele criou o Mac lá atrás, e ainda em vida criou o produto que revolucionou a nossa forma de se comunicar e de interagir, de fazer coisas, que é o iPhone. O Steve Jobs, né? Steve Jobs. Steve Jobs. Tá. E ele fez pela paixão, ele nunca pensou em ser a maior empresa de tecnologia do mundo. Ele tinha uma paixão pelo que ele queria fazer. Agora, antes de você continuar aí, Camarote, com esses hábitos aí, o que você percebe que tem em comum entre as pessoas bem-sucedidas, eu queria dizer algumas coisas. Primeiro, esse negócio de esperar a oportunidade, né, é muito louco, porque eu entrei no mercado financeiro na crise de 2008. Na crise de 2008, não é? E eu conheço muitos. A XP, eu lembro também que ela passou por momentos também, que ela entrou ali e passou pela crise muito forte também. Né? Enfim, primo, o que eu queria dizer para os primos aqui? Primos, mandem perguntas que vocês acham que faz sentido o Camarote responder. E eu sempre eu vejo tudo que vocês comentam aqui, tá? Inclusive quem fala, tira os comentários. Mas eu não vou tirar os comentários, é importante isso daqui para mim, porque a gente está numa live, a gente precisa sentir isso daqui, precisa sentir que a gente está ao vivo. Você não te gravava um vídeo e colocava aqui, nem acordava junto com vocês. A gente tem que estar junto. Então, mandem algumas perguntas pertinentes. E quem não sabe disso, se você arrastar o dedo para baixo, o comentário diminui um pouquinho e fica só com 2 linhas o comentário, tá bom? Eu não vou tirar os comentários, deixa algumas perguntas pertinentes aqui. E, Camarote, eu estou anotando aqui todos os hábitos que você está me passando, tá? E tem 2 coisas que eu queria te perguntar também, além dos hábitos que você está passando, tá bom?
Bom, se for de não esperar as condições perfeitas, você falou de fazer pela paixão, né? Concordo com isso pra caramba, com essas Propósito e duas paixão. coisas, né? Propósito e paixão. Porque, assim, inclusive, eu vejo o seguinte, o que eu sempre percebi? Eu tive um momento da minha carreira que eu fiz pelo dinheiro, tá? Eu tive um momento da minha carreira que eu falei, cara, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. E não tem problema. O que tem problema é se você fizer aqui pelo resto da sua vida, vai ser algo muito vazio e você não vai ter diferencial competitivo. E como você faz isso daqui por um propósito maior mesmo, cara, você é capaz de trabalhar no sábado, no domingo, feriado, etc. Não é? É isso que eu faço, cara. Eu vou, às vezes, chego de um voo 2 da manhã, venho aqui, durmo um pouquinho, acordo, faço a live, depois vou, gravo, trabalho, faço reunião. Você também tem uma rotina maluca, tá em Nova York, acordando antes das 4 da manhã. Quem não tem propósito ou porquê, cara, não tem diferencial competitivo. Você vai perder de uma pessoa que tem. Né? A pessoa que não tem vai dar sexta-feira, 5 horas da tarde, vai querer ir embora, etc. Vai no final de semana, vai só relaxar. É diferente. Tá? Então, mas eu queria te perguntar duas coisas que você foi falando e me vieram como curiosidade. Eu vi que muita gente, geralmente as pessoas que mais têm dinheiro, elas têm uma ligação, de certa forma, com filantropia. Eu percebo isso daqui. As pessoas, pô, você falou Warren Buffett, o Bill Gates, você vai ver um monte que você falou aqui no Brasil, eles têm ligação com filantropia. Por que que eu vejo mais pessoas bem-sucedidas e grandes e ricas e etc. tendo uma ligação com filantropia do que as pessoas que não têm dinheiro, por exemplo? Enfim, me conta um pouquinho se você reparou alguma coisa ou se realmente é uma opinião, uma visão enviesada minha, ou se realmente é assim, as pessoas mais ricas têm essa paixão por filantropia maior. Me conta aí. Assim, primo, só para contextualizar o que você falou sobre querer ganhar muito dinheiro em algum momento da sua vida, só para a gente encerrar esse tema. Não é errado. Uhum. As pessoas, com toda certeza, todos esses grandes empresários fizeram isso também, porque eles iam ganhar dinheiro. Eu acho que uma coisa que Uhum. diferencia muito quem faz por propósito e por paixão e quem faz apenas para ganhar dinheiro, tem algumas pessoas que quando ganham o dinheiro que elas julgam suficiente para ter uma vida confortável, elas param. Tá. Geralmente elas param. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Voltando ao tema da filantropia, sem sombra de dúvidas que as pessoas que mais têm são as que mais doam. Esse, Tá. inclusive, é um tema que precisa crescer bastante no Brasil. No Brasil Tá. ainda existe uma desconfiança muito grande em torno de filantropia. Só para você ter ideia, o Give and Pledge, que é o maior movimento global, capitaneado pelo Warren Buffett, pelo Bill Gates, o Steve Forbes, que é o publisher da Forbes americana, tem uma participação muito grande em reunir essas pessoas. Tem um único membro no Brasil, que é o senhor Eli Horn, dono da Cirela, bilionário da lista da Forbes, um ícone na construção civil e no real estate brasileiro. Ele é o único brasileiro que assinou o Give and Pledge, que diz o quê? Que ele vai doar pelo menos 80% da fortuna dele para fins de Uhum. caridade. O que eu Caramba. ouço dessas pessoas Give and Pledge é um negócio incrível. O Warren Buffett foi quem empurrou como um trator essa iniciativa. O Uhum. que eu sinto dessas pessoas que fazem doações e que ajudam o próximo, existe um sentimento muito grande de eu tive sucesso, eu construí tudo isso, eu preciso give back. Eu preciso Uhum. ajudar pessoas que não tiveram as mesmas chances que eu tive, que não vão ter o mesmo sucesso que eu tive. E aí eu lembro de uma coisa que o Warren Buffett me disse lá atrás. A gente não vai levar nada disso. Quando a gente morrer, isso tudo fica. Então a gente tem que fazer bom uso desse dinheiro mesmo após a morte. E na opinião dele, e eu compartilho, fazer bom uso desse dinheiro é fazer esse dinheiro girar em benefício da geração de novos empreendedores, da geração de novos empresários, técnicos, enfim, executivos, tirar pessoas que vivem em condição de extrema pobreza, do sofrimento e fazê-las terem uma vida melhor. O Bill Gates dedica a vida dele hoje a isso. Então eu acho que o fato deles terem muito facilita eles fazerem esse tipo de ação, Uhum. mas eu não acho que as pessoas que têm menos precisam estar fora delas. Obviamente que cada um vai ter uma capacidade de investimento, mais ou menos dinheiro, e às vezes não é dinheiro, às vezes é doação pessoal,
Então, eu acho que é algo que precisa ser mais e mais e mais levantado e defendido e promovido no Brasil. Eu não falei a frase do dia, Camarote, que a gente tem sempre a frase do dia aqui na live, e depois você está falando tudo que você falou, vou te jogar ela para você dar suas impressões. Acho que até casa bastante com o que a gente está falando aqui. Olha só, a frase de hoje é, primos, a frase de hoje é: não importa se é cedo ou tarde, o que importa é começar. Não importa se é cedo ou tarde, o que importa é começar. O que você acha dessa frase e como você relaciona ela com o seu ambiente, as pessoas que você convive, o que você faz? Quais são as suas impressões aí? Eu acho que essa frase é certíssima e muito válida para todos mais de 20 mil primos e primas que acordaram muito cedo para ver esses dois caras barbudos falando na frente do Instagram. Primo, eu comecei a Forbes, eu tinha 38 anos de idade. Não era um garoto, não era um sexagenário, mas eu não era um startup que tinha 20 e poucos anos. E resolvi ali, olhei para os meus investimentos e falei, eu vou fazer isso. Então, o importante é começar. Você não pode esperar, eu já passei dos 20 e poucos anos, eu já não sou mais o primo que tem 29. Não. Pegando o meu ramo de atuação, mídia e publishing, o Roberto Marinho começou o Globo quando ele tinha 60 anos. Quer dizer, muita gente poderia falar, já está na hora de se aposentar. Não tem idade para fazer isso. Né? A gente vê um querido e amigo que para mim é um grande empresário do Brasil, Michel Klein. Michel Klein já tinha vendido as ações dele na Via Varejo, o Michel Klein já tinha montado outro negócio, montou o maior táxi aéreo da América Latina, a Icon Aviação, e recentemente recomprou as ações que o fizeram novamente o majoritário da empresa que o avô dele fundou lá atrás. E o Michel está com 70 e poucos anos. Ele poderia estar curtindo a vida, ele tem dinheiro suficiente para viajar o mundo sem parar, curtindo a vida. E ele continua se reinventando e recomeçando. Então, acho que a sua frase é perfeita. Não existe idade nem tempo. Ninguém é novo ou muito velho para começar. Tem que começar. É verdade, cara. As pessoas elas buscam muitas desculpas para justificar a procrastinação delas muitas vezes. E o que eu percebo que a diferença entre a pessoa bem-sucedida e a não-sucedida é que a não-sucedida ela só sabe sobre as coisas, ela estuda, ela lê, se é que ela estuda, e a pessoa que é bem-sucedida, ela faz o que ela aprende, ela é uma pessoa prática, ela executa, ela faz acontecer. Né? E é engraçado como tudo na vida você vê que essa é a diferença, a linha tênue entre dar certo ou não, não é? Desde você ter um corpo melhor, que todo mundo sabe que é preciso, é só você parar de comer na academia e tal, até você começar a guardar mais dinheiro, até você fazer acontecer, é parar de teoria e começar a ir para a prática. Camarote, para a gente indo finalizar aqui, o que você percebeu até hoje na sua vida, né? Sendo uma pessoa bem-sucedida, conversando também com outras pessoas bem-sucedidas, o que você percebeu como sendo... Como que as pessoas mais wealthy, assim, elas que têm mais dinheiro, como que elas olham para o dinheiro, como que elas gerenciam dinheiro, geralmente? Elas investem em negócios, elas deixam o dinheiro no banco, elas, sei lá, diversificam globalmente. O que você vê, enxerga que elas fazem com o dinheiro de uma forma geral, de uma forma mais ampla, né? Não de uma forma mais micro aqui? Eu acho que a grande maioria que eu conheço das pessoas que têm muito dinheiro, elas fazem o dinheiro gerar mais dinheiro. Compram ativos. Ativos, criar novos negócios, investir nesse ou naquele fundo, mas eu conheço poucas pessoas que têm muito dinheiro que simplesmente aproveitam aquele dinheiro. Existe, na minha opinião, uma característica muito comum de pessoas que querem fazer negócio, que querem reinventar businesses ou querem criar outros novos, ou são grandes investidores, mas eu conheço poucas pessoas de sucesso que deixam o dinheiro parado. Essa eu acho que é uma característica muito do que chama-se aqui também nos Estados Unidos de drifters. Quem são os drifters?
são aquelas pessoas que elas estão meio que patinando de lado. Elas ganham dinheiro, elas são bons executivos, elas são empreendedores que têm algum certo tipo de sucesso, mas elas nunca vão estar naquele nível que a gente falou ainda agora aqui. Então, os drifters eles ganham legal. dinheiro e ficam vivendo daquele dinheiro. Mantém lá uma aplicação padrão que vai render X mil dólares por ano, vai ter o dinheiro suficiente para passar o verão na Europa, vai esquiar em Aspen no fim do ano e as pessoas que eu conheço de muito dinheiro, elas fazem esse dinheiro ter uma finalidade de gerar mais dinheiro. Então, Caramba. essa para mim é uma característica bastante clara. E se você me permitir, antes da gente encerrar, para mim a única característica que para mim ela é 100% válida para todas essas pessoas, eles têm uma última característica que eu quero deixar como uma sugestão e uma dica para os queridos primos e primas. Muito obrigado por todos os corações que estão aqui, os legais. Eu gostaria de já ter essa habilidade do primo de conseguir ler com destreza todos os comentários. Primo, você precisa me ensinar esses negócios. Mandar um beijo para minha filha Catarina. Falei, Cacá, vai ser às 5. Ela falou, pai, eu vou acordar às 10 para as 5. Está aqui. Obrigado, minha filha. Essas pessoas nunca desistem, primo. Nunca desistem. Pode ser o que for, pode ser uma falência, pode ser uma turbulência, pode ser uma economia fraca. Quantas pessoas aqui sabem que o Jorge Paulo Lemann faliu aos 27 anos de idade? A empresa que ele tinha de empréstimo, de financiamento, faliu. Esse cara, muito provavelmente, se fosse um cara mais fraco, ele poderia falar, não dei certo, deixa eu buscar alguma alternativa aqui, vou procurar um emprego, vou fazer um concurso. E hoje ele é o que é. Ele não desistiu. Então, característica geral dessas pessoas, eles nunca desistem. Eles têm uma característica de resiliência e de perseverança, que eu acho que tem que ser o norte de todos os primos e das primas que estão nos seguindo aqui. Puta, que legal, cara. E eu percebi que é impossível você ganhar de alguém que nunca desiste mesmo. Né? Impossível. E é impossível, porque você bate, a pessoa levanta, fala, caraca, aí você bate, a pessoa levanta, e não para. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira no mercado financeiro, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu fui negado em todos os bancos de investimentos que eu fiz entrevista. Eu fiz entrevista em quase todos os bancos de investimentos, etc. E ninguém me deu oportunidade no mercado financeiro ali atrás. Né? E eu fui negado em mais de 10 bancos de investimentos. E aí, eu fui lá e criei a minha própria oportunidade, comecei a trabalhar, fui crescendo e quase 10 anos depois, quase todos esses bancos de investimento já me chamaram para ser sócio, para dar treinamento lá dentro, fazer parceria, etc., porque eu nunca desisti, mesmo com todos os nãos que eu recebi de quase todas as empresas do mercado financeiro. Então é isso aí, não dá para ganhar de alguém que é resiliente nesse nível e que é antifrágil nesse nível, de que a cada não você continua seguindo em frente, fica cada vez mais forte e aprende com esse não. É impossível, né? Camarote, cara, muito obrigado, cara, de verdade, assim, você poder, primeiro, se esforçar aí, porque acordar cedo é uma coisa, agora acordar antes das 4 aí para falar com os primos, isso daqui já te faz parte da família dos primos. Seja bem-vindo aqui à família dos primos. Quando os primos estiverem na rua, eles vão te abraçar, cara, vão te agradecer, né? Os primos são muito assim. Gosto muito dessa característica que os primos têm, a gente é muito unido e tal. A gente tem um pensamento semelhante em muitos pontos aqui, todos os primos, né? Pensamento de crescimento, de agregar valor, de fazer business, de fazer acontecer, de investir, né? De gerenciar estrategicamente suas finanças e tal, de aprender o tempo todo. Então isso daqui é muito legal, Camarote. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado você, primo. Foi um enorme prazer. Pode continuar me acordando a hora que for, que eu vou adorar estar com você, com essas pessoas maravilhosas que acordam para nos ouvir. A gente sente a energia delas, independente de onde elas estejam. É um enorme prazer. Parabéns pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo. Você tem uma importância muito grande no Brasil atual e quero que você continue fazendo isso que você está fazendo brilhantemente. Foi um enorme prazer. Espero te encontrar em breve para te dar um abraço pessoalmente. Primos e primas, muito obrigado. Um excelente dia para vocês e sucesso. E nunca desistam.
Muito bom, muito obrigado, Camarote. Então vamos despedir de você aqui, vou passar o último recadinho para os primos. Valeu, cara, já te mandou uma mensagem aí. Vou aqui ficar te seguindo. Um Um abraço, abração, cara, tchau, tchau, tchau. tchau. Primos, pô, muito legal, né, cara? Muito legal trazer o CEO da Forbes aqui, o Camarote, para participar com a gente, para poder compartilhar tanto insight, uma pessoa que já viveu tanto. Isso daqui é muito legal, muito bonito e gera muito aprendizado, muito valor também, né? O que eu queria dizer para vocês? Como sempre, hoje é a nossa live número 9 de 21. Olha só, já estamos chegando quase na metade aqui das lives. Parabéns para você que está aqui desde o começo, isso é muito foda, é muito, 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 muito foda. Porque eu não conheço sucesso que veio sem esforço, tá? Dá para você ser bem-sucedido sem esforçar, mas eu não conheço ninguém que atingiu sucesso sem se esforçar. Então, parabéns para você que está se dedicando a transformar isso tudo que a gente está fazendo aqui num hábito, tá? O hábito se constrói, né? O hábito não acontece, ele se constrói, tá? É um hábito que se constrói em 21 dias. Então, parabéns para você que está aqui comigo, inclusive aos finais de semana, tá bom? Vou postar a frase do dia agora no feed. Frase do dia agora no feed, tá? Eu quero que todo mundo vá lá, dê o soquinho, nosso soquinho, que representa todo mundo que participou na live. E eu tô achando muito incrível, gente. Olha só, quase 50% de vocês estão dando soquinho ali na foto. Pô, vamos aumentar isso aí, vamos todo mundo dar o soquinho. Não custa nada, isso daqui é nosso. Dá o soquinho e marca uma pessoa que você acha que deveria ter assistido a live, especialmente a live de hoje, que, cara, foi muito legal, tá? E só aproveitando o gancho, ontem a taxa Selic diminuiu para 5,5% ao ano. 5,5% ao ano, tá? Então isso aqui é muito... isso muda muito os seus investimentos. Pô, uma empresa que vale 5 milhões de reais, com a taxa de juros 0,5% menor, obviamente no desenho que eu fiz ali. Eu postei um vídeo no YouTube explicando o impacto da mudança da taxa Selic, quem quiser assistir lá para se preparar para o dia, tá? E vou postar daqui a pouco aqui no meu feed do Instagram também para vocês darem uma olhada. Tá bom? Tamo junto, primos. Espero todos vocês amanhã, 5 e 6, sem erro. Sem erro. Já fizemos mais de 90 lives às 5 e 6 da manhã e nenhuma live eu deixei de aparecer porque é o meu compromisso com vocês. Tá bom? Grande abraço, primos.